A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rick Renner e hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a história do Natal. E aqui na tela atrás de mim temos uma imagem de José segurando planos arquitetônicos em uma varanda, olhando para a cidade de Séforis que estava sendo embelezada na época em que ele trabalhava lá. E hoje você vai descobrir que ao procurar alguém para ser o pai adotivo de Jesus, Deus procurava por alguém em quem ele pudesse confiar. E José, embora fosse um homem jovem, já havia se provado muito fiel. E entenda, ele não era pobre, o que é contrário à tradição religiosa. Então fique comigo, porque hoje você vai aprender bastante. No ensino passado, nós vimos algumas pistas do porquê Deus escolheu Maria para ser o vaso através do qual ele traria Jesus ao mundo. E hoje, neste vídeo, nós vamos ver por que Deus escolheu José. Deus não colocou um monte de nomes num saco, chacoalhou, colocou a mão e tirou o nome de José. Ele escolheu José por uma razão. E naquela época, havia muitos jovens em Israel que poderiam ter se qualificado para ser usados de maneira significativa, mas Deus escolheu José para essa tarefa. E eu pergunto, por que José? E nesse ensino de hoje você vai descobrir que, ao contrário da tradição religiosa, José não era um pobre carpinteiro mal-sucedido, mas já em tenra idade ele era um homem que havia se provado fiel diante de muitas atribuições, e por isso Deus sabia que José era o homem para a grande atribuição. Mas a primeira razão para ele haver sido escolhido é encontrada em Lucas capítulo 2, verso 4, que diz que José era da casa e da linhagem de Davi. Embora a sua participação não fosse necessária para Jesus vir ao mundo, porque Maria ficou grávida do Espírito Santo, não de José, ainda assim ele era da casa e da linhagem de Davi. E vemos no programa anterior que por cerca do ano 100 a.C., um clã inteiro da linhagem de Davi se mudou para a cidade de Nazaré. A palavra Nazaré vem da palavra Netzer, que significa ramo, e havia de fato um ramo da dinastia davídica que vivia em Nazaré, e José estava entre eles. Mas muitos acreditam que José era só um pobre carpinteiro que trabalhava com madeira, e a razão para acreditarem nisso é porque Mateus capítulo 13, verso 55 diz que Jesus era filho de um carpinteiro. Bem, essa palavra carpinteiro gera muita confusão, porque em nossas mentes vemos algo como um marceneiro, mas no grego é a palavra tekton, e ela descreve algo muito diferente do que um simples carpinteiro que trabalha só com madeira. Essa palavra tekton é de onde tiramos a palavra tecnologia, que primeiramente nos diz que era uma pessoa com habilidades altamente tecnológicas e avançadas. Isso é muito importante, e essa palavra tekton de fato era usada para descrever alguém com habilidades tecnológicas avançadas no mundo antigo, naquela época em particular. E o próprio uso desta palavra em Mateus 13, verso 55, já nos diz que José era um homem com habilidades tecnológicas altamente avançadas. Mas a palavra tekton, muito mal traduzida como carpinteiro, em Mateus 13, 55, vem de um verbo que significa trazer à tona e retrata alguém que tinha experiência em imaginar e criar com as mãos um produto final bem elaborado. A palavra tekton é tão ligada a ideias de criatividade que foi usada por alguns escritores antigos para representar gigantes literários ou poetas que produziam literatura e poesias magistrais. É importante citar que essa palavra tekton também era usada para representar alguém que podia criar maravilhas com uma matéria, ou alguém que podia manipular materiais de uma maneira tão maravilhosa que ia além das habilidades técnicas comuns. Então, ao falarmos da palavra carpinteiro do grego tekton, não é um carpinteiro de baixo nível, mas uma pessoa com habilidades impressionantes. E a propósito, tektons eram altamente bem pagos pelo seu trabalho. Uau!
Estes artesãos magistrais criavam coisas como, você está pronto? Edifícios complexamente projetados, pisos, cobertos de mosaicos magníficos, afrescos elaborados pintados em paredes, esculturas esculpidas em mármore, peças suntuosas de joias fabricadas em ouro ou prata e depois adornadas com pedras preciosas, uso de marfim, especialmente na confecção de móveis, móveis de design fabuloso embelezados com elementos ornamentados feitos de bronze, prata e ouro e decorados com pedras e joias preciosas. Isso é muito impressionante, era isso que um tecton fazia, e essa foi a palavra que foi mal traduzida em Mateus 13:55 como a palavra carpinteiro, mas é importante notar que um estudioso observou que um tecton era tão altamente habilidoso que criava coisas tão brilhantes e esplêndida cuja beleza extraordinária quase fazia com que aquilo parecesse ter ganhado vida. Assim, o significado principal de um tecton era um artesão tão altamente versátil e avançado que tinha habilidades técnicas para criar maravilhas a partir da matéria de uma forma que nunca havia sido vista antes. E a mesma palavra tecton é usada para descrever Jesus antes de ele começar o seu ministério. Em Marcos capítulo 6, versos 2 e 3, a Bíblia nos diz que Jesus era o carpinteiro. Em Nazaré e no grego, há um artigo definido que nos diz que ele não era qualquer carpinteiro, ele era o melhor carpinteiro. Na cidade de Nazaré, ele tinha uma reputação de ser capaz de criar coisas esplêndidas e brilhantes. Uau! Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Mas vemos que essa palavra tecton foi usada para descrever tanto Jesus quanto José, o que nos diz que ambos eram artesãos magistrais que possuíam habilidades de visionar mentalmente o que outros não viam e que podiam criar com as suas mãos um produto final fabuloso. Jesus, de fato, podia criar maravilhas com a matéria e podia manipular materiais de uma forma maravilhosa que iam além das habilidades técnicas, e ele tinha a habilidade de criar coisas esplêndidas e brilhantes com uma beleza extraordinária. Ele era um mestre artesão. E, meus amigos, isso não é o que ele continua sendo hoje? Por exemplo, lemos em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura vem da mesma raiz grega que descreve um poeta que expressa a plenitude da sua criatividade quando ele compõe e escreve. Retrata algo criado artisticamente por alguém que possui a habilidade extraordinária de escrever ou ilustrar uma obra-prima, o que significa que no dia em que fomos salvos, Jesus Cristo, grande artesão, liberou todo o seu gênio criativo para fazer algo brilhante e esplêndido. Ele liberou toda a sua genialidade para fazer algo tão extraordinário que as pessoas apenas olham para nós maravilhadas com o que nos tornamos. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que nós somos feitura dele, é claro. Jesus é um tecton. Ele tem habilidades artísticas altamente avançadas. Então ele nos toma, ele nos muda e faz de nós algo esplêndido. Mas a palavra tecton também pode retratar um mestre artífice de pedra, ou um entalhador de pedra mestre, ou um arquiteto envolvido no projeto arquitetônico ou construção de um edifício monumental ou um templo feito de pedra. Esses artesãos pegavam a pedra e a cortavam de forma que se ajustavam perfeitamente umas às outras. E isso também não nos surpreende sobre Jesus, porque de acordo com 1 Pedro capítulo 2, verso 6, somos pedras vivas. E Jesus vai nos cortando, vai nos trabalhando, nos colocando na parede da casa de Deus. Ele ainda está construindo esta casa. Ele é um mestre artífice de pedra. Mas, somado a tudo isso, essa palavra tecton, que foi mal traduzida como carpinteiro, em Mateus 13:55 também retratava o supervisor-chefe que coordenava outros construtores e artesãos em um projeto massivo de construção, atuando como um supervisor de construção. Isto é impressionante. E pessoas que possuíam tais habilidades eram altamente bem pagas. O que significa que José, que era um tecton, não era um pobre marceneiro ou carpinteiro. E se você for para o final da lista das coisas que tecton significava,
Poderia também incluir um carpinteiro ou marceneiro, mas é muito improvável que essa palavra tenha sido usada para descrever José, porque nem havia muita madeira naquela região na época, mas havia muita pedra e também próximo havia a grande e esplêndida cidade de Séforis que estava sendo embelezada no tempo em que José estava trabalhando ali. Estava sendo embelezada porque Herodes Antipas fez dela a sua capital. E para realizar o trabalho requintado que estava sendo feito em Séforis, havia necessidade de artesãos magistrais. E aqueles artesãos não viviam em Séforis, mas nas vilas que cercavam Séforis, e isto inclui Nazaré, onde José vivia. E esses tectons eram especialistas, ouçam, especialistas que podiam projetar arquitetonicamente e construir edificações monumentais, templos, vilas e palácios. Esculturas encravadas em mármore, capitéis impressionantes de pedra que ficavam no topo de colunas, pisos desenhados e incrustados maravilhosamente com mosaicos, paredes cobertas com notáveis afrescos, móveis ostentosos, feitos com bronze, folheados com prata, ouro, marfim e adornados com pedras preciosas e luxuosos interiores de vilas e palácios que eram imaginados e subsequentemente criados por esses artesãos extraordinários e magistrais. Na mais modesta das probabilidades, José era certamente um artesão magistral e, sem dúvidas, estes eram indivíduos muito bem pagos, cujo trabalho era muito apreciado. Ora, é claro que também apreciamos o trabalho dos carpinteiros. Claro, são necessários e importantes. Mas José primariamente não trabalhava com madeira, ele trabalhava com joias, ele trabalhava com pedras, ele projetava prédios, ele era supervisor de construção e era muito bem pago pelo que fazia. Embora fosse jovem, ele já havia alcançado uma reputação. Na cidade de Séforis, todos sabiam que ele era o carpinteiro ou o tecton, o artesão mestre. Esta pessoa era José. E como eu disse, ele era muito bem pago pelo que fazia. Ele era qualificado para receber em confiança maiores riquezas de acordo com a Bíblia. Porque lemos em Lucas 16, verso 11, que Jesus diz: "Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas?" Bem, quando Deus olhava para José, embora fosse um homem jovem, já havia se provado ser um homem responsável por tarefas realmente grandes. E pelo fato de ele ser bem pago, pelo fato de lidar com muito bens, com materiais preciosos, Deus sabia que ele podia lidar com riquezas. Ele havia passado no teste em tantos níveis. E quando Deus o viu passando por tantos testes, Deus soube: é isso. Este é um homem em quem posso confiar as verdadeiras riquezas. O que, é claro, seria Jesus, o Filho de Deus. Ele seria o pai adotivo de Jesus, mas tem algo a mais. José era muito misericordioso e isso o qualificou a ser o pai adotivo de Jesus. Como sabemos que ele era misericordioso? Porque Mateus 1,18 diz: "Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de legalmente consumarem o seu casamento, antes de haverem consumado a cerimônia legal, antes mesmo de haverem feito sexo, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo." Maria estava sobrenaturalmente grávida com Jesus, mas a forma como José, o seu marido, lidou com a situação revela algo sobre o seu caráter. E no versículo 19 do capítulo 1, Mateus diz: "Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto", que significa, ele a poderia ter enviado para apedrejamento por estar grávida, mas escolheu o caminho da bondade e misericórdia. Isso é importante, porque José era um homem que ia à sinagoga. Ele era um homem que amava a palavra de Deus, mas não era religiosamente mau. Ele não tinha uma tendência religiosa má. A misericórdia era predominante na vida dele, e vemos isto na forma como ele tratou Maria. E Deus escolheu José porque ele tinha bondade e misericórdia. Ele era o tipo de pai adotivo que Deus queria que Jesus tivesse, mas José também era sintonizado espiritualmente e muito rápido a obedecer ao Senhor. Vemos isso em Mateus capítulo 1, verso 20, onde a Bíblia diz: "Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas
em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. José estava realmente num lugar difícil. Naturalmente falando, a esposa dele estar grávida e ele não ter nada a ver com isso. Mas Deus disse, não temas, o que nela está concebido é do Espírito Santo. E embora pudesse ter argumentado, ele apenas disse, sim, Senhor, eu vou tomá-la como minha esposa, o que nos mostra que ele era espiritualmente sintonizado e era um homem disposto a obedecer a Deus, mesmo no momento muito difícil. E é por isso que Mateus, capítulo 1, versos 24 e 25, na Nova Tradução Viva, diz, quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor ordenou e tomou Maria como sua esposa e não teve união com ela, até ela dar à luz a um filho. Ele não hesitou. Ele foi rápido em obedecer, ele tinha sensibilidade espiritual. Ele era obediente e ele tinha uma profunda confiança em Deus. E sabemos disso por Mateus capítulo 2, versos 13 e 14, onde a Bíblia diz, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá, até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E a Bíblia diz que ele se levantou imediatamente e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. É notável José ter obedecido tão rapidamente esta palavra, porque o Egito era uma terra estrangeira, era uma terra pagã. Ele não tinha permissão de trabalho para ir lá e talvez conseguir um emprego. E para ir para lá ele tinha que deixar Séforis, onde ele havia se estabelecido. Como um artesão mestre e sendo jovem, ele já tinha uma boa reputação. Ele já estava sendo muito bem pago, mas ele foi rápido em obedecer. Quando Deus falou com ele, e é claro, Deus certamente trouxe a provisão. Quando os reis magos vieram com tesouros, e aqueles tesouros custearam tudo o que precisavam em seu tempo no Egito. Amigos, vocês veem quantas razões havia para Deus escolher José. Mas espere, ainda tem mais uma. José era um líder espiritual para sua família. Como sabemos disso? Por causa de Lucas 2, 41 e 42, que diz, ora, os pais de Jesus iam todos os anos para Jerusalém à festa de Páscoa, e quando ele tinha 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Esses versos dizem que José levava a sua família todo ano à Páscoa. Ele não era um daqueles pais que ficavam em casa e enviava seus filhos para a igreja. Ele dava o exemplo de ser espiritual, de ser fiel a Deus, indo ele mesmo. Deus sabia que aquele era um homem que guiaria espiritualmente a sua família. Então, quando olhamos a história de José e nos perguntamos por que Deus o escolheu, encontramos várias razões. Deus vinha observando, ele vinha buscando um homem em quem pudesse confiar para uma grande tarefa primeiro. José era um descendente da linhagem de Davi. E Deus sabia muito sobre o caráter dele, porque Deus vinha observando, assim como vem observando você. Ele podia ver que José era confiável com seus talentos, com os seus negócios, com seu dinheiro. Ele podia receber verdadeiras riquezas. Ele o vinha observando e viu que ele era misericordioso ao invés de julgar. Deus sabia que José seria um líder espiritual para sua família e que ele estava sintonizado à voz do Espírito Santo e tinha um registro claro de obediência imediata, mostrando que ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse para fazer. E quando Deus pôs os seus olhos em José, ele soube que aquele era o homem a quem ele poderia entregar esta grande tarefa. Agora eu te pergunto, Deus está te observando? O que é que Deus vê em seu caráter? Será que Deus vê coisas em você que o fazem saber que você está pronto para receber algo, uma nova tarefa? Eu quero que você pense nisso e eu quero orar por você. Bem, hoje exploramos algumas possíveis razões pelas quais José foi escolhido por Deus. Eu vou continuar esse estudo até que o Natal chegue. Ainda temos uma surpresa para chegar. A história de Natal nunca mais será a mesma para você, não perca. Hoje vimos que Jesus é o grande artesão. Ele sabe como pegar materiais comuns e transformá-los em algo magnífico e brilhante. E ao orarmos, Jesus vai pegar o que quer que esteja acontecendo em sua vida, dar uma virada e fará algo maravilhoso. Mas é importante que entremos em oração. Eu quero orar por você. Pai, se você pôs os olhos em José para ver se ele era qualificado para a tarefa, eu sei que você está agora observando todos nós. Senhor, nos ajude a nos qualificarmos, a sermos fiéis
Nos ajude a sermos tão fiéis com o que estamos fazendo agora que você saberá que pode confiar a nós uma tarefa maior. Eu oro isto no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, mas nunca se esqueça, Eclesiastes 8:4 diz: onde a palavra de um rei está, aí há poder. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.